a vibração dessas palavras, dessas mensagens espirituais, possa chegar em nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos e esquecer de tudo aquilo que está lá fora, porque é aqui, neste lugar, neste momento, que a espiritualidade amiga preparou toda a medicação divina que precisamos receber. Com essas mensagens, acolhemos em nossos corações a oportunidade de fazer a escuta verdadeira, a escuta que acolhe, a escuta que recebe as vibrações e o amor em cada palavra, em cada conceito, em cada lição que a doutrina espírita é capaz de nos trazer. E neste momento, confiantes em Deus, na espiritualidade amiga, em nossos mentores espirituais, os mentores espirituais da casa, pedimos permissão para iniciar os trabalhos da noite de hoje, pedindo ainda que saibamos nós bem aproveitar cada segundo, cada minuto aqui vivido. Que possamos vibrar em amor para o palestrante da noite e saibamos levar para os nossos lares as mais puras energias de paz e serenidade. Obrigada, presença. Agora a gente tem o Jean, da palestra, e mais o papo, aí a gente... Cuidado com o fogo do Espírito. o espírito do cara. Boa noite a todos. Nosso irmão, para a noite de hoje, não pôde vir. E aí, o Albano nos deu a tarefa. E estávamos falando nas outras oportunidades que a gente teve aqui sobre um dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, quando trata sede perfeitos, cuidar do corpo e do espírito. É uma mensagem do espírito George, que era um espírito protetor, que foi psicografado na cidade de Paris em 1863. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo, esse mês, está completando 160 anos em que veio a luz para a humanidade, este farol imenso que projeta a mensagem do Cristo sem os tabus, sem os preconceitos, sem os contextos que nos deixavam cegos, dando-nos uma visão totalmente diferente daquilo que nos até então, porque essa visão era interpretada baseando-se na existência do espírito imortal, que somos nós, que somos imortais. No item cuidar do corpo e do espírito, José, está chegando. A idade vai chegando, o braço fica pequeno. O Espírito Jorge ele faz uma pergunta: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Ou, em outras palavras, preciso eu castigar o corpo para eu poder evoluir? Submeter ele a castigos, a penas duras, para eu poder evoluir? Para resolver essa questão, diz o Espírito George, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considera cativa da carne. Para que essa prisioneira viva
se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem um corpo de estação disposto, forte. Façamos uma comparação. Eles se acham ambos em estado perfeito. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois, é difícil achar-se o segredo de como chegar em equilíbrio. Aí ele cita dois sistemas que se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo. Ficam nos seus isolamentos de meditação para não se envolver com a impureza do mundo. Ficam isolados de tudo e de todos. E ficam contemplando apenas as coisas do Espírito. E esquecem dos cuidados do corpo. E o outro lado, o dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Buscam todas as soluções para evitar o envelhecimento, para dar os prazeres que o corpo possa oferecer. Quando ele por si só não consegue, põe em si os aditivos, as drogas, as bebidas, os prazeres diversos, para então explorar o máximo possível que o corpo pode dar, para então ter a felicidade, já que a vida é uma só, morreu, acabou, assim dizem os materialistas. Então temos esses dois extremos. E diz ele, duas violências, quase tão insensatas umas quanto a outra. Só que ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. A imensa maioria do povo na Terra faz parte dessa tribo dos indiferentes, infelizmente. Onde então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que por se achar independência mútua, importa cuidar de ambos. Quer cuidar do corpo? Cuide da alma. Quer que a alma esteja bem? Cuide do corpo. Quer se perguntar, até onde vai o corpo físico e começa a estrutura psicológica? Até onde vai o espírito e termina o corpo físico? A gente didaticamente separa uma coisa da outra, mas é um pacote só. É tudo conjunto, um interfere no outro. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Para a gente entender onde é que é essa lei de Deus, nós vamos lá na questão 888 do Livro dos Espíritos, que eu já vou ler em cima. Ferir, não cuidar da necessidade dos dois, é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto um cavalo que é mal dirigido. Cavalo de culpa, é quem o dirige. Sereis porventura mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornar nem menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Nós temos um exemplo na história de um ser que cuidava imensamente do corpo. Era vegano, dizia-se. Tinha todos os cuidados possíveis. E foi o grande articulador da Segunda Guerra Mundial, Hitler. Era vegano. Tinha todos os cuidados máximos que podia do corpo. E fazia o que fazia. Cabe bem nesse exemplo.
mesmo que você martirize o corpo, não se torne menos egoísta, nem menos orgulhoso e mais caritativo para com o próximo, adianta. Aí ele faz uma afirmação: a perfeição não está nisso. A perfeição aqui vale um convite, que é um princípio da doutrina espírita, que nós somos criados espíritos simples e ignorantes. Sabe Deus quanto? Pelo que os espíritos nos ensinam, a nossa evolução ela se dá num paralelo à vida física. Então, por dedução, desde que começou a vida na Terra, essa é a nossa idade. Já parou para pensar que você tem em torno de 3 bilhões a 4 bilhões de anos? Foi quando surgiu a vida na Terra. E começou a corrida biológica, onde a vida, o princípio espiritual, vai então pegando carona no mundo físico, indo e vindo, e evoluindo, se desenvolvendo. Chegamos hoje à fase humana, na condição de espíritos, já com o entendimento do uso da vontade, mas a gente confia. Mas já o temos. E atingiremos a fase que temos como modelo máximo Jesus. Que antes de a Terra existir, antes de você existir sequer como princípio espiritual, Jesus já se encontrava na condição de espírito puro, como desses que não estão mais sujeitos a ele. Então faça uma comparação, você e o seu pet, seu gatinho, seu cachorro, seja quem for. Se há uma distância em termos de evolução entre você e ele, que nós já evoluímos muito mais, em termos de tempo e espaço, um dia os animais serão humanizados na evolução espiritual, se tornarão espíritos humanos, isso daqui a uns bilhões de anos ainda, sabe Deus? Essa distância em termos de evolução não se compara à evolução que está entre nós e Jesus, dizem os Espíritos. Então qualquer fala nossa, qualquer comparação que possamos usar aqui com a nossa régua, que é bem torpe ainda, em relação a Jesus, é mera especulação. Por isso que muitas religiões comparam Jesus e Deus como sendo um ser só, tamanho o destaque que ele teve quando aqui na Terra. Então, para aqueles com quem é que ele tem contato direto, divinizam ele, porque a Terra nunca viu um ser de tamanho envergadura. É ele que gerencia a Terra, segundo o ensinamento dos Espíritos. É ele que programa todo o nosso planeta, na ideia de servir de morada a nós, espíritos, que um dia teremos uma terra para cuidar. Um dia que não existirá mais uma terra. Daqui a uns bilhões de anos, sabe Deus quando? Como será a nossa evolução? Então é difícil a gente quantificar, porque o nosso cérebro ainda está preso a dimensões que são muito pequenas diante do todo desse universo. Mas quando se fala em perfeição, dá-se a entender que há um movimento contínuo, mesmo que você não queira, você está evoluindo em movimento o tempo todo. Ah, eu não quero, vou ficar parado. O teu corpo está em movimento nesse momento. Trilhões de células aí dentro. Trilhões de bactérias. Só de bactérias a gente tem quase 2 quilos dentro do nosso corpo. Trilhões de vírus, fungos, leveduras, tudo aí dentro. E a gente jura que é um indivíduo. O nosso corpo é esse micro-universo gigantesco, comandado pelo Espírito que somos nós. Tudo sob as bênçãos do Criador, que nos dá a concessão de estarmos aqui, para que, entenda esse impulsionamento, como uma criança que entra na escola, ela aprende muito mais rápido do que fora dela, nós vamos evoluindo, evoluindo, evoluindo sempre. Isso consiste a palavra aqui que ele usa, perfeição. Então, quando ele diz, não, a perfeição não está nisso, castigar o corpo ou o espírito, ficar nessa briga entre os dois, não adianta eu me tornar perfeição física e ser orgulhoso. Então, para os irmãos que quiserem entender
as situações que a gente fez, da necessidade de cuidar da parte do corpo que interfere nas questões do pensamento, dos sentimentos, das emoções, tem uma outra fala nossa com o mesmo tema, cuidado do corpo e do espírito, que está gravado tanto no Instagram quanto no Facebook, não sei se no YouTube também está gravado, mas que fala o início dessa nossa conversa a respeito da importância da gente cuidar do corpo. Mas essa parte não deu tempo da gente explorar na primeira fala, essa que eu vou falar agora. A perfeição está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Jesus, que reforma é essa? Que tanto se fala nesse espírito. Reforma íntima, reforma íntima, reforma íntima. Que coisa difícil. Não é, Lucia? Como que a psicologia nos explica tudo isso? Ele diz: dobrai-o. Fico imaginando a gente dobrando o espírito. Como? O que seria essa palavra? Quando a gente baixa a cabeça, se curva diante de uma referência maior, você está se tornando submisso àquilo, fazendo com que a sua vontade seja, que a vontade deixe de ser maior, se cumpra acima da sua. Então é se entregar a Deus. Dobrai-o, se submeta. Humilhai-o. Basicamente tem o mesmo contexto. Humilhai-o é ter o entendimento de onde você veio, para onde você vai, o que nós estamos fazendo aqui e o que nos diferencia um do outro para com Deus. Nada. O amor não escolhe. A pessoa, se a chuva escolhesse o solo para molhar, onde ela passa, ela vai. A natureza, ela dá vários sinais da grandeza do amor que nos coloca todos no mesmo patamar. Ninguém aqui tem condições de respirar um ar diferente porque tem uma cota de superioridade diferente do outro. Não, é tudo igual. O ar nos unifica a todos iguais. Oxigênio igual para todo mundo. Direito universal. O sangue é igual de todos. Ninguém tem sangue com cor diferente. Somos todos iguais. Viemos todos da mesma mãe natureza. E Francisco de Assis foi um dos pioneiros nesse processo todo de educação dos seres, nos dando o entendimento que o cavalo é nosso irmão, que a árvore é nossa irmã, que a terra, que a lua, que o ar são nossos irmãos, somos partes, que a gente ainda não consegue entender como assim, irmão. Como que um animal vai ser meu irmão? Aí a gente precisa ter aqui o conhecimento da biologia. Como foi esse processo todo? Aquele irmão que está lá nas matas, vivendo isolado do mundo urbano, ele talvez pode ser considerado não evoluído se colocá-lo no mundo urbano, mas se colocar você lá no ambiente onde ele vive, que levou milhões de anos para se adaptar à biologia daquele ser, a colocá-lo naquele ambiente, torná-lo apto para viver naquele ambiente, não existem seres mais evoluídos que outros. Em termos biológicos, somos todos nivelados na mesma terra, de igual condição. O que diferencia um do outro? Se a gente for pensar, desde o nascimento, aí a gente tem que ter aqui o entendimento da visão espírita, que nós somos espíritos imortais. Aí sempre tem aqueles que têm uma bagagem espiritual de vivências maior do que outros, que estão a começar no processo. Mas todos somos espíritos. Jesus afirmava: vós sois deuses, tereis condições de fazer um dia as mesmas coisas que eu faço. Interessante que os apóstolos, os discípulos, quando escutaram isso, achavam que iam ter condições de fazer o fogo descer dos céus para queimar os inimigos. Não era isso que Jesus
ele diz: mortificai-o. Aí diz lá no dicionário. Como assim mortificar? Matar o espírito que não morre? O espírito é imortal. Anula-te. Mas para a gente entender isso, quando ele fala a evolução está no processo da perfeição, você atingirá a perfeição, dependendo das reformas que você submeter-se, aí nós temos que ir lá no livro dos Espíritos. Quando fala da perfeição moral, perfeição não é uma coisa estática, ela é uma visão dinâmica de um processo constante que não para. Estamos em pleno movimento o tempo todo. Nessa dinâmica da vida, ele faz a pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Aí está lá na questão 893 do Livro dos Espíritos. Aí os Espíritos respondem: toda a virtude tem seu mérito próprio. Por quê? Todas indicam progresso na senda do bem. Então, se você já tem alguma virtude, é porque em vidas passadas você já cultivou aquilo. Ninguém nasce com um dom que não tinha sido feito aquilo antes. Então, se numa próxima reencarnação, já recente, assim que você desencarnar, e se você já quer na próxima reencarnação nascer com um dom bilíngue, falar 5, 6 idiomas, trate de aprender agora. Não vai vir assim com essa articulação. Quer vir com o dom do violão? Aprenda a tocar violão. Aí com 2, 3 anos você já vai pegar na próxima reencarnação violão com mais facilidade. Quer tocar piano com destreza? Começa agora, estudar agora. Não vai vir assim do nada. Esses dons que vêm em crianças são qualidades da bagagem do espírito, que apesar do esquecimento que temos quando reencarnamos, ele não foi suficiente para tirar toda a memória em relação ao passado. Tira das vivências, do que informa, às vezes da personalidade, mas as tendências continuam. Se você quer nascer na próxima reencarnação e não ter o vício da fofoca, combata a fofoca agora. Te esforce para não falar. Fique quieto se for preciso, mas não imita opinião. O mal não merece comentário nenhum. E é um desafio, porque quer coça a língua, coça a mão, coça tudo, para a gente às vezes querer falar de alguém. E qual é o antídoto contra isso? Ponha Jesus na história. Coloque no lugar do próximo. Gostaria você de estar sendo falado do jeito que você está a falar dos outros? Então não faça. Simples. O antídoto cristão serve para tudo e para todo, como base para qualquer constituição de qualquer nação. E as guerras iriam se desfazer, se assim se aplicasse. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Quando ele fala mortificai, está aqui. Quais são os nossos interesses? Cutuca para ver. Né? Como é que você vai se manifestar quando algo for te tirado? Quando você se sentir uma perda, de uma questão de uma desvantagem, é só aquela. A sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Fazer as coisas, sacrificando o teu interesse pessoal, em prol do crescimento, da felicidade do próximo.
com um detalhe, sem esperar nada em troca. O interesse pessoal ele é tão viciante, ele é tão intoxicante, que muitas vezes quando a gente faz algo, a gente dá um jeito de alguma forma a gente ser reconhecido, porque a gente parece que se insufla com o reconhecimento dos outros, por causa da vaidade, do ego, do orgulho, sabe Deus o quê? Aqui no Centro Espírita é uma oficina muito interessante para a gente combater o interesse pessoal na prática do passe, por exemplo. Quando o aplicador do passe está ali e a pessoa senta à frente, qual é a recomendação da casa? A pessoa senta à frente. Para o aplicador, ele faz então com todo o seu amor a imposição das mãos. Terminou. Porque muitas vezes os irmãos se viram, querem beijar a mão do aplicador. Obrigado. O mérito não é dele. É dos espíritos. E por que a gente recomenda que o aplicador do passe não se utilize desse momento para envaidecer-se ou achar que tem mérito pessoal nisso? Para não dar chance dele contaminar o ensinamento máximo que é da caridade, que vem dos Espíritos, dá de graça que de graça recebes. Nós estamos apenas aqui no exercício de amar, sem escolher quem está sentando ali à frente. Sem escolher se a pessoa cometeu crime, não cometeu, se a pessoa é rica, se a pessoa não é. Ela senta à frente do aplicador do passe, ele vai receber com todo o amor a mesma dose. E se aquele aplicador ali não está em boas condições, tem o entendimento que do lado os espíritos vão pegar das pessoas, até os que estão recebendo, que a gente se ajuda sem querer uns aos outros, só o fato de você ter vindo. Os espíritos se utilizam desses fluidos para compartilhar com todos. Já pensou se o médium fizesse, beija a mão, como se fosse a bênção, como se fosse um dom que ele tem, para que a pessoa, está vendo, você melhorou? Eu que intervi por Deus, você melhorou porque eu ajudei. Vai vendo, faça isso. O tapete vai ser puxado logo em seguida, porque os espíritos superiores que têm repugnância a esse tipo de comportamento te deixam entregue à própria sorte, à influência dos espíritos que estão nessa frequência da vaidade, da soberba. Simples assim. Então é um exercício muito interessante de você amar sem esperar nada em troca. E você que está a receber, entenda que o que está vindo não é daquele médium que está aplicando ali. São dos Espíritos, é da fonte divina, é de Deus. Deus não está distraído. Se não for da sua necessidade, do seu merecimento receber, pode ter o melhor aplicador de passe do mundo, você não vai receber. Mas se for do seu merecimento, mesmo que tenha um aplicador de passe que não dá cota nenhuma de fluidos, mas está ali para querer te ajudar, você vai ser ajudado, porque vem do fluido cósmico universal, dessa matéria elementar que rege tudo e a todos. Primeira manifestação do Criador. Então, nesse raciocínio, ele fala sobre o interesse pessoal. E aí ele diz na seguinte questão, 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Eu não sou referência, mas eu vou me pegar aqui para os irmãos entenderem o contexto. O corpo que Deus me deu nessa reencarnação, eu tenho desde criança repugnância natural no paladar, ao cheiro e ao gosto da cerveja. Eu não sei o que é tomar, ficar corre, vamos dizer assim, nessa vida. Eu tenho repugnância natural.
Não gosto, prefiro chá de bolo. Está tudo certo. Se vem algum espírito tentar me interferir, ele não vai conseguir, meus irmãos, porque o obsessor, seja o que for, ele não inventa, ele só aumenta o que está dentro da gente. Então ele não vai conseguir, ou ele vai parar de beber, ou ele vai procurar outro que beba, porque aqui ele não vai conseguir. A pergunta que ele está fazendo: será que outro irmão que tem um mérito, que tem um esforço, mas ele adora uma cerveja, e consegue dizer não, porque ele pode entender dos males que aquilo pode lhe fazer, e ele diz não? Quem tem mais o mérito? Eu, que não tenho mais necessidade de combater isso, ou aquele que se esforça para combater um vício, esse seja qual for? Mais ou menos é essa a pergunta que ele está fazendo. Aí os espíritos respondem: só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Aí com certeza deve ter sofrido bastante com a bebida. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhe parecem simplícimas. O bem se lhes tornou um hábito, devido à missão às honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa exceção. Em todos os pontos deste mundo, o sentimento do bem ele é espontâneo. Será que a gente vai ver isso na Terra? De forma geral, sem corrupção, todo mundo usando o poder, em todas as instâncias, com o desejo de fazer o bem, renunciando a si mesmo em prol do próximo, chegaremos lá. Logo já teremos alcance de possibilidade de enxergar muitas mudanças. Já temos visto muito isso. Lá uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Quer transformar o mundo? Se transforma. Nada mais. Faça o bem. Caridade. E aí a gente teria que ficar outros dias aqui para falar sobre a caridade. Aí a questão que eu queria chegar para fazer o fechamento daquela parte lá. Mortificai, dobrai, humilhai, submetei. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Visto que todos nós aqui temos imperfeição, senão não estaríamos aqui, na Terra. Qual seria a tua característica mais clara para você, que demonstra a tua imperfeição? Precisa responder cada um por si, né? Eu faço essa pergunta para mim. O que a gente está falando aqui, mesmo, na oratória, a gente dá informações da forma como a gente vê o mundo. Então, estou dando informações como está a minha régua, como que eu começo as coisas. Então, que tem o dom, entende naturalmente que a gente não tem a perfeição também. Estamos no processo. E é isso que nos encanta. Quando você aceita entrar nessa onda da perfeição, você se permite crescer, evoluir. E aí você então se permite fazer parte dessa história, da caridade, da história até desse centro espírita, se envolver, participar, se juntar. Jesus, quando escolheu os discípulos, ele não pegou gente perfeita. Tem até uma série agora na Netflix, Os Escolhidos. Como é que é em inglês? The Chosen. Obrigado, universidade. Eles não eram perfeitos.
defeitos de todos os tipos. E Jesus os escolheu. Porque ali no meio daqueles defeitos, como em todos nós, já tem virtudes. E é baseado nessas virtudes, nessas potencialidades, com vistas ao futuro, que ele investiu neles. E que está investindo em nós agora. O tempo todo. Nos dando chance, oportunidade de crescer. Qual o sinal mais característico, então, da imperfeição? O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Porque algumas virtudes, elas só são assim, fantasias, uma indumentária para esconder o interesse que está por trás, que todos nós temos. Não tem a frase, ninguém dá ponto sem nó? O que nos move para fazer as coisas no mundo da forma como a gente faz? Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos admiram como se fosse um fenômeno. Por isso que a gente se admira quando aparece um Chico Xavier, um Papa Francisco, um Gandhi, Satya Sai Baba. A gente se admira porque são avatares, parece, porque eles sacrificam o interesse pessoal em prol do próximo, e aí se tornam diferenças no meio da sociedade. Os estudos estão dizendo isso. Só estou ilustrando. Agora que isso aqui é profundo para a gente refletir. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Por quê? Quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Você se sente apegado às coisas materiais? Reflita. Isso pode ser um entrave. Qualquer ameaça a esse apego vai demonstrar a sua natureza íntima. Principalmente quando casais se separam. O apego às coisas. E a gente vê com quem ele estava convivendo. Então, fica essa reflexão para a gente entender que eu estou aqui para me aperfeiçoar. E se eu quero me aperfeiçoar, fugir dos mecanismos da inferioridade, das sombras, dos vícios que só trazem sofrimento para a gente, eu vou ter que examinar o meu coração a fundo, avaliar o que tem ali que eu preciso desfazer e começar a preencher por virtudes que nos aproximam cada vez mais de Deus. Não que a gente esteja afastado, sem possível, mas é para a gente se sentir mais conectado a Ele. Um indicativo de a gente se autoavaliar o tempo todo. Chico Xavier dizia: dá aos outros o direito de serem o que quiserem ser. Direito deles. Não queiramos ser Deus. Ninguém muda ninguém. Mas assim, o dever moral se tornar cada dia melhor. Encerrando, na questão 888 do Livro dos Espíritos, ele fala sobre a lei de amor. Quando ele pergunta sobre a esmola, Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo, o Espírito, dá essa manifestação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Então, quando a gente não se cuida, não cuida do corpo, não cuida de você, Espírito que és, você está ferindo a lei de Deus. E a lei de Deus está aqui.
amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei, lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração, imagina, é a lei de amor para a própria matéria inorgânica. Aí, quando ele fala sobre a lei de amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, 3 espíritos dão mensagens. Lázaro, Fénelon e Sansão. Ele cita que se a gente vivenciar a lei de amor na essência, entendendo a reencarnação, que tu és espírito imortal, ele diz assim: é tão justo esse pensamento de amar, a fim de seres amados, que nele encontrareis tudo o que console e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, se a gente se amar, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos de tal modo acima da matéria, que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Imagine você se desenvolver enquanto espírito já aqui, não precisa desencarnar. Imagine você sentir o poder da transformação, seja nas tuas mãos, na fala, no olhar, no acolhimento, em qualquer ação, com o amor, o poder que isso tem de fazer com que a gente já viva como espírito aqui, mesmo com o corpo. Diz eles que a gente anda como se tivesse ligeiros pés soltos, leve, apesar da joanete, da hernia de disco, da reumatismo, né? Você vai se sentir um antídoto contra essas questões do corpo tão válido, tão leve. Aquele que se permite experimentar essa lei de amor, que ao desencarnar, com certeza, a gente já preparou o terreno para não ter os sofrimentos e as surpresas do mundo espiritual quando a gente desencarna e se depara única e exclusivamente com a tua própria consciência, com o teu próprio eu. Eu ficaria horas e horas e horas e horas. Como diz o nosso irmão Aguiar, no Centro Espírita Mensageiro da Luz, que Jesus coloque no coração de vocês o que eu não consigo colocar. Muita paz a todos, que Deus nos conforte. Adeus, obrigado por